Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo domingo do mês, um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec. É um programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre o nosso programa é na companhia de Dona Heloísa Pires, educadora espírita, filha do professor Herculano. Então, na noite de hoje, vamos conversar com Dona Heloísa sobre mediunidade e a obra Mediunidade de Herculano Pires. Mas, pessoal, antes de mais nada, estamos aqui no segundo domingo de maio, já à noitinha, mas ainda é o segundo domingo de maio, então eu quero mandar um beijo a todas as mães. Um feliz Dia das Mães para vocês, né? Para todas. Um abraço do fundo do coração. E eu queria lembrar o Divaldo, quando psicografa uma mensagem belíssima de Amélia Rodrigues, a grande poetisa, quando diz assim: quem não é bom filho não é bom coisa nenhuma. Quem não é bom filho não é bom nada. Então, a gente reflita sobre isso, tá? E vamos dar a quem tanto merece aquele pouco de amor ou um muito de amor, o máximo que a gente possa dar na trajetória terrena a essa mamãe, representante de Deus na terra. A mãe pode ter qualquer defeito, mas uma só virtude é suficiente para nos fazer falar. Foi ela e através dela que abriu-se a porta da reencarnação para esse nosso novo tentame evolutivo. Então, desse dia ainda não terminou. Quem ainda não disse, chegue juntinho da mamãe e diga aquela frasezinha tão simples, mas eu sei, para alguns, muitas vezes, tão difícil de dizer: mamãe, eu te amo. E para não ser econômico, a gente acrescenta: mãezinha do meu coração. Ah, então é isso, pessoal. Feliz Dia das Mães para todas as mamães espíritas e não espíritas. Pessoal, quero aqui me solidarizar. Antes de eu abrir aqui o programa, vamos aqui trazer Dona Heloísa Pires para a nossa tela. Eu estava vendo aqui no computador algumas cenas do Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, é de cortar o coração. Que sofrimento, que tragédia, que calamidade assola os Pampas, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, completamente paralisado, né? Então, imagine as cidades do interior. Santa Maria, que tem uma comunidade espírita tão pujante e atuante, Santa Maria está devastada pelas águas, né? Então, vamos orar a Deus nesse momento inicial do nosso programa, para todas as mamães, mas também pelo Rio Grande, que os nossos irmãos recebam a nossa solidariedade em forma de pensamento e que façamos chegar também os donativos, as doações dos nossos irmãos rio-grandenses do Sul. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por essa noite, em pleno Dia das Mães, estarmos realizando esse programa com um educador espírita, uma mulher com coração de mãe, que vai reverenciar a figura do seu pai, e como ela sempre faz, a figura de sua mamãe também, Dona Maria Virgínia Pires, que foi o braço direito de Herculano Pires. Claro,
como sempre faço, nos finais do programa ou dos programas. Hoje eu faço aqui no início. Quero mandar um beijo, um ósculo no coração de minha mãe, abraçá-la em espírito, de joelhos espiritualmente, beijar suas mãos, dizer a ti, minha mãe, gratidão por tudo que me deste, por tudo que fizeste por mim na tua jornada na Terra. Jamais te esquecerei. Estamos juntos, manhã, como sempre. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa na noite do Dia das Mães e pedindo aos céus que ajudem os nossos irmãos que estão padecendo na chuva, no frio, que isso cesse, Senhor. Que o Rio Grande do Sul possa voltar à normalidade, à sua vida de sempre, com esses irmãos valorosos, os gaúchos dos Pampas, que a tua misericórdia se estenda ao sul do país. Bem, meus queridos amigos e irmãos, temos aqui não apenas esse programa com Dona Heloísa Pires, já são 8 programas. Não há mais os programas semanais, todos agora são mensais, uma vez no mês, 4 aos sábados se revezando e 4 nos domingos também se revezando, né? Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, que é o querido presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGI. Todo terceiro sábado temos o programa CSA e Fontes Primárias, com um grande pesquisador, Carlos Sete Bastos, trazendo os documentos da época de Kardec aqui para a nossa reflexão. E no quarto sábado, o programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Aos domingos também, a cada domingo, um programa diferente. Todo primeiro domingo, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Todo segundo domingo, como acontece hoje, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano, com Dona Heloísa Pires, filha de Herculano. Todo terceiro domingo, temos o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano, um programa sobre livros. E todo quarto domingo temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay, autor da maior e melhor biografia de Bezerra de Menezes até hoje. Então, 8 programas sobre memória, historiografia, fontes primárias, à disposição de vocês. Tá? E vocês podem ver todo dia do programa, quando melhor lhe aprouver. Vocês escolhem. Tá? Ok? Pessoal, então vamos lá. Vou abrir aqui a tela para conversar com Dona Heloísa Pires, né? Esse coração maravilhoso de mãe, a filha de Herculano. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano, né? Que está aqui todo segundo domingo para a gente conversar sobre a vida e a obra do pai dela, né? Com muita satisfação, né?
Deixa eu dar boa noite para a dona Heloísa. Dona Heloísa, como vai? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? O que não está tão bem, nós oramos para melhorar e estamos mergulhados no pensamento de Deus, como diz o querido Paulo de Tarso. Dona Heloísa, eu fiquei foi contente ontem, né? A senhora andou atrás de mim, pensava que o programa era ontem, sábado. Quando eu faço uma confusãozinha, antes de ontem eu estava sentada em casa, falei, vou ler, a Heloísinha me emprestou um livro lindo, vou ler. Aí toca o celular, o Wagner, do Centro Antônio Oliveira, aqui perto de casa, ele faz uma marmita, distribui para quem precisa, são lindos. Dona Heloísa, eu estou aqui. Eu falei, como? Não entendi. Hoje é dia da senhora falar lá no meu centro. Claro, eu confundi a data. Aí desci, fomos, voltamos. Depois eu falei, meu Deus, eu tenho que prestar, mas atenção. Aí a Kátia, mãe, eu tomo conta de você ou não? Pelo amor de Deus, você é muito mandona. Deixa que eu me coloco. Mas eu brinquei com Dona Heloísa, eu digo, Dona Heloísa está com saudade de gravar o programa da gente. Nossa, dá saudade da sua alegria. Que linda nessa alegria esfuziante, meu pai, faz bem para a alma. Dona Heloísa, veja bem, um prêmio, né? São uma bênção. A gente está gravando, né? O nosso programa hoje calhou de cair no Dia das Mães. A gente está de noitinha já, mas eu quero desejar à senhora um feliz Dia das Mães e quero sua palavra, não é? A data, dona Heloísa, o que representa a mãe na visão espírita? Meu Deus, já na primeira revelação, Moisés recebe mediunicamente o decálogo e diz: a mensagem vem do plano espiritual superior, honrar pai e mãe. Jesus amava a mãe dele, a querida Maria de Nazaré, luz, exemplo de paciência e abnegação. Como vamos esquecer de agradecer às nossas mães, até mesmo o simples fato de nos receberem no seu corpo e nos entregarem a Deus? Que é isso, gente? Já ouvi opiniões e fiquei parada, que não devia mais se comemorar o Dia das Mães, apenas o Dia da Família. Não! A mãe faz um trabalho diferenciado. A maioria recebe em seu ventre um bebê que vai se formando, se construindo. Como não homenagear mulheres que se sacrificam, às vezes distúrbio hormonal, problemas vários, em prol da continuação da espécie? Adoro a comemoração do Dia das Mães, do Dia dos Pais. E da família, que família, quando Roma desprezou a importância da família, diz meu pai, os bárbaros atacaram Roma e desde aí ela não mais se recuperou. Dona Heloísa, a sua mamãe teve uma participação muito importante no decorrer da missão do grande método que melhor mediu Kardec, Herculano, né? Aí eu pergunto à senhora, né? Que importância, a gente já sabe a importância de Dona Heloísa, né? Ser filha de um homem como Herculano, mas na noite de hoje, que importância teve Dona Maria Virgínia na sua vida? Nossa, minha mãe é luz. Às vezes eu paro, ela era uma menina. Ela casou com 19 anos, com 20 e pouco o pai ficou viúvo e meu pai deu ideia que ela aceitou de braços abertos do meu avô com 6 filhos virem morar junto com a família. Meu Deus, de repente aquela menina estava no hotel. Quarto de homens, quarto de mulheres, quarto do casal. Nunca reclamou. Amava todos igualmente, adorava as irmãs mesmo, uma que era difícil, não vou falar o nome,
Todos eram espíritas, mas às vezes havia um desequilíbrio no lar. Ela não gritava, não brigava, ela falava: todo mundo, vamos fazer evangelho. E quem estava em casa fazia o evangelho junto com ela. Era como jogar um balde de água refrescante. Todo mundo ficava envergonhado, os menores, os mais velhos, e a paz se fazia. Nunca reclamou da vida, nunca reclamou de nada, nunca foi ao cabeleireiro. Ela achava que era bobagem, não tinha vaidade. Quando jovem era uma moça linda, prendia o cabelo, vivia sorrindo, ela não lembrava nem de passar um creminho, nem perfume. Do lado de lá vão poder ver que eu não estou exagerando. E quando ela adotou aquele grupo de bêbados da padaria, que ficava do lado quase da nossa casa, a padaria Chave de Ouro, ainda está lá. Ela foi falar com os bêbados, se arriscou. Não, vocês precisam se alimentar, senão vocês vão morrer. Como vocês ficam fortes, vão largando a bebida e o estômago não cria problema. E eles chegavam, vinham um, dois, depois outro. E ela passava a manhã, depois que nós casamos, ela estava mais sossegada, se dedicando a descer uma escada grande, a casa ainda está lá, Dr. Bacelar 505, era a fundação, agora está alugada para pagar a publicação de livros. Descia a escada e dava marmita. Como pode tanto amor num coração que já devia estar cansada? Nunca reclamou de nada. E quando meu pai resolveu fazer a faculdade, que ele amava filosofia, porque o pai dele desencarnara, ele assumiu o lugar do pai. Aí, quando o meu pai falou: Virgínia, eu poderia fazer agora a faculdade, que a doutrina precisa para eu divulgar com mais tranquilidade, principalmente com os padres, o padre Quevedo. Minha mãe falou: vai, querido, a doutrina em primeiro lugar. É incrível, ela é incrível, o casal é incrível. Eu falo: meu Deus, eu devia ser muito necessitada para colocar numa família maravilhosa. Meu avô espírita, meus tios espíritas, tio João escrevia num Folha, não sei em que jornal, ele escrevia um artigo espírita. A Lu é aquela que depois fundou um orfanato para cuidar de crianças dentro da casa espírita. Então, eu falei: meu Deus, que merecimento. Eu falei: não, não é merecimento, é necessidade. Dona Heloísa, e a senhora é mãe de quantos filhos e é vovó de quantos netos? 5 filhos, 8 netos. Só que eu fui meio folgadinha. Eu tinha um problema, eu era sangue positivo e o Vicente era negativo. Então, no segundo filho, nasceu perfeito, só teve que tomar um aparelhinho lá, ultravioleta. Nessa época, uma cunhada minha teve um problema grande com o sobrinho. Teve que trocar o sangue. Eu falei: não, não quero isso para os meus filhos. Fiz uma prece: Deus, eu queria mais bebês. Se for possível, manda, envia para mim. Hoje já tem vacina, né, nesses casos, não havia. Bom, também eu pedi com muita pressa. Chegou o primeiro bebê, minha mãe levou. Chegou o segundo bebê, aí chegou o terceiro bebê. Aí ele veio para mim. E é um encanto, todos. Todos, nenhum é santo, graças a Deus. Assim não vão desencarnar com sofrimento, nem exigirem demais deles. Mas todos são bons, corretos. Agradeço a Deus todo dia. Dona Heloísa, deixa eu cometer uma inconfidência aqui, né? Mas eu acho Dona Heloísa ótima e sempre com razão. Dona Heloísa é educadora, né? Dona Heloísa é vovó, né? Aí eu disse brincando a Dona Heloísa que tem uma expressão aqui no Nordeste que casa de vó é chiqueiro de neto, que neto bagunça tudo. Aí Dona Heloísa disse: esse ditado eu não concordo, não. Para dar trabalho à avó, de jeito nenhum.
A educação começa no berço. São preparados para a vitória, todos nós. Mas chega aqui numa estimulação, não grava no cérebro do corpo físico. Então, eles têm que aprender a guardar brinquedo quando brincam, não sujar a casa, respeitar o lar. É uma coisa natural. Vai indo, eles estão. É o mesmo trabalho, até maior, fazer bagunça. E é um trabalho tranquilo. Agora, por favor, não deixe celular de noite na mão para a criança ficar quieta. Conta história, conversa, olhos nos olhos. Veja o que eles estão sentindo neste mundo que está tão louco, tão estranho, para poder auxiliá-lo. Maria Montessori aconselhava o trabalho fácil das crianças. E outro dia eu encontrei uma psicóloga e ela disse: a senhora sabe que o maior número, um grande número de drogados é porque eles não têm lugar no lar. Eles estão lá abandonados. Então vem uma angústia, um desespero, eles procuram consolo nas drogas. Eu falei, é mesmo, Maria Montessori já naquela época dizia: peça para arrumar uma cama, para lavar uma louça, para varrer uma casa. Desenvolve o cérebro e torna a criança mais feliz. Ela tem aconchego, é acolhida, tem um lugar. Perfeito, dona Heloísa, né? Quando eu tiver meus netos, eu vou dizer isso exatamente, né? Chiqueiro nada, dona Heloísa. E para encerrar essa fase preliminar ao livro de Herculano, a gente quer prestar solidariedade também, né, ao povo gaúcho. Semana passada ainda perdura a situação toda, né? Esse temporal, essa enchente. Eu nunca vi isso, dona Heloísa, uma capital de um estado, né, ser devastada pelas águas, como aconteceu com Porto Alegre, não é? Olha, dói o coração. É um povo maravilhoso, um povo incrível. E o auxílio espiritual se faz. E logo essa fase terrível vai passar. Mas não é porque eles tenham errado. Outro dia eu vi isso e até saí de perto da pessoa. Somos todos lutadores. Tem um movimento espírita lá maravilhoso. Eu tenho a impressão que nós estamos perturbando a atmosfera da Terra, causando desastre. Porém, em todos os tempos aconteciam acidentes, desastres grandes. Houve uma época que a Terra quase acabou, até os grandes dinossauros desapareceram. Estamos num planeta em desenvolvimento. Poderíamos auxiliar mais o planeta, mas alguns acontecimentos terríveis ocorrem, inclusive por causa das guerras. Bomba para cá, bomba para lá e outros artefatos que a gente nem conhece. Então, vamos entregar a Deus, orar, ter confiança e fé. Tudo vai melhorar. Dona Heloísa, a senhora falou que há um movimento espírita pujante, né, no Rio Grande, e a cidade de Santa Maria, que eu conheço até alguns espíritas lá, cidade devastada pelas águas. É uma dor no coração quando a gente vê isso, né? Nossa, eu pensei que eu nunca veria algo assim. De repente, no nosso Brasil querido, com gente boa assim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque é onde o espiritismo mais se desenvolveu, acontece um problema desses. Nos Estados Unidos temos os constantes, como chama aquilo que varre tudo também? Furacão, tufão, tornado. Temos lá a minha amiga Jane Santos, até eu me comunico com ela pelo WhatsApp, 9 anos eu fui lá no centro, mas depois agora eu não vou por causa do plano de saúde que só vale no Brasil. Eu falei, não, fico aqui, nasci aqui, fico aqui, faço live, converso, sinto saudades, mas tudo passa. Mas lá também, de vez em quando, eles têm que pôr madeira na janela, ou se esconde, ou vão para a casa de alguém. Então, é um planeta em desenvolvimento, lindo, querido,
mas exigiria da nossa parte mais amor, mais cuidado com a atmosfera, com o ar, com as ondas de energia e luz que envolvem o planeta. Chegaremos lá. Bom, então a nossa solidariedade, quem puder ajudar com donativos, doações, né? E também as orações. Isso é possível a todos nós, né? Ao povo valoroso do Rio Grande do Sul, dos Pampas. Bom, dona Nossa, Heloísa, olha cá, cadê o seu? o Olha, meu é dos primeiros. essa edição deve ser a primeira sua, viu? É, Essa é a primeira. deve ser. Dona Heloísa, vamos lá. Uma primeira pergunta que me ocorreu. Dona Heloísa, seu pai, Herculano Pires, parece-me que ele não tinha uma mediunidade ostensiva, não é? Não, ostensiva não. Ele sim, tinha intuição, Isso. intuição, auxílio espiritual, tanto que um dia eu lendo Leon Denis, eu falei, pai, você e o Denis às vezes se parecem tanto, escrevem filósofos, filosofam e fazem poesia. O que será essa ligação? Ele falou, Denis, Leon Denis, eu amo muito e me auxilia muito. Achei muito bonito. Então, não veio com aquela bobagem, eu fui Leon Denis, que quer encaixar todo mundo em todo mundo, não. É amizade, afinidade, ligação do passado e do presente. Dona Heloísa, mas na biografia de Herculano, um flashzinho, não sei se a gente podia chamar mediúnico, o Rizzini disse que Herculano, criancinha, viu sua avó pela sala, ele achou que era o espírito dela, num de repente assim. Isso pode ter, de vez em quando, raramente, uma percepção maior, uma visão. Pode ter. Tem gente que vê até necessitados, mas não é mediunidade. Todos nós temos percepções extrasensoriais, ainda que não percebamos. Estamos sempre conectados, encarnados e desencarnados, em qualquer ponto, por afinidade espiritual. Penso mal, atrai, não por castigo, por afinidade e pensamentos sombrios. Penso bem, pensamento positivo, a ciência fala, luzes. O doutor que fala isso muito bem na internet é doutor Silva Costa Renato. Ele tem até um e-mail para se comunicar. E ele diz, orou, ilumina, irriga o cérebro, fica mais inteligente, mais feliz, se desenvolve mais. Ele aconselha orar de joelhos com a mão posta. Aí não precisa, é condicionamento do passado. Nós nos acostumamos. Mas, pelo amor de Deus, na minha idade eu não vou ajoelhar, não, que o joelho reclama. Agora, as mãos postas eu até poderia pôr, mas não há necessidade. O pensamento diz a ciência atual confirmando Jesus. E depois Kardec repete Jesus. É uma força que não podemos imaginar. E Jesus, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Vamos lá, Dona Heloísa, então, o Herculano afirma na obra, né, sobre a mediunidade nos animais, né? E Herculano separa bem, ele diz que não é possível, os animais têm uma percepçãozinha assim, percebe o mundo espiritual, mas a relação de mediunidade pressupõe a relação de perispírito e não é compatível. O Herculano diz que não há mediunidade dos animais, embora que há percepção, a gente separar os termos, não é? Nunca se viu um animal dando uma mensagem mediúnica. Mesmo se ele recebesse um semelhante, não há formação, não há constituição, não há ligação mental. Dona Heloísa, aí em São Paulo, eu vou até lhe fazer uma pergunta. Eu achei um exagero, embora eu gosto muito do seu posicionamento, né? E Dona Heloísa diz, tem coisas que a gente não concorda, mas a gente não vai brigar porque não é um grande mal, não é?
um grande mal. Aí em São Paulo tem um grupo de veterinários espíritas com a ASEAMA, a Associação de Amigos Espíritas Protetores dos Animais, né? E nessa associação houve até uma reportagem que levam bichinhos aí, os passistas dão passe nos animais, né? A gente sabe que também é a mesma coisa, nem a mediunidade, né? Então, o magnetismo humano nos animais, você faz uma prece, pode ter um exagero, mas também não é uma coisa tão condenável, não é, dona Heloísa? Não. Inclusive, acredito que a energia do amor envolva os animais, porque tudo é energia. As plantas se desenvolvem com o nosso amor. Põe uma plantinha em casa e não olha para ela, e coloca outra e todo dia dá uma olhada, rega, envolve em amor. Há uma diferença no desenvolvimento. É interessante isso. Ainda quando Kardec quis se aprofundar na compreensão de Deus, os espíritos da verdade falaram: não vos aprofundai num labirinto do qual não podereis sair. Falta a vocês um sentido, ou seja, nós não desenvolvemos bem nossa inteligência. Então, pode até ser. Agora, não vamos ficar fanáticos, né? Pode até ser, mas um ambiente de amor mesmo em casa envolve a todos que estão lá. A leitura de um trecho do Evangelho, um pensamento positivo, um auxílio a quem sofre, pronto, cria a energia necessária. Mas muito bom quem está nessa dedicação de amor, maravilhoso, porque no passado judiávamos dos animais, não entendíamos a gratidão que devíamos a eles e muita gente nem queria saber de cachorro dentro de casa. Hoje me encanta os senhores aqui do prédio abraçando e beijando o cachorrinho na frente de todo mundo. É lindo, lindo, lindo. Dona Heloísa, eu tenho 4 gatinhas e um cão. E um Ai, cão. e não brigam. Não, se dão muito bem, agora cada qual no seu quadrado, né? Boa, Qual no seu boa. quadrado, né? Ai, que lindo, são lindos. Os gatinhos também. Os golfinhos, os pássaros, as abelhas. É, Dona a Heloísa, natureza da terra é linda. o pessoal diz uma coisa, se é verdade ou não, mas eu quero acreditar. E casa onde tem gatos, né, os maus espíritos batem em retirada, que os gatos percebem. Né? Dizem, dizem, e eu também prefiro acreditar. Dona Luísa, agora para encerrar a questão dos animais, a senhora falou muito bem, nunca se viu um animal receber comunicação, né? Agora, uma coisa que eu já acho exagero, e já vi alguns médios psicografar carta, porque eles dizem que captam o pensamento do bichinho desencarnado que está no plano espiritual, aí psicografa para os seus donos, né? Isso aí é um absurdo, né, dona Luísa? É um absurdo, é tentar humanizar os animais. Diz Kardec, há um abismo tão grande entre o animal dito irracional, que não é, e o homem, como entre o homem e Deus. Kardec, o grande Kardec, é assessorado pela equipe do Espírito Verdade. Bom, então vamos cuidar dos bichinhos aqui na Terra, né? Não vamos forçar a comunicação, né, mistificadora depois que eles partirem, né? Pelo amor de Deus. Deixa com São Francisco de Assis, ele cuida dessa parte. Dona Heloísa, vamos lá. Uma coisa que Herculano faz um apontamento aqui, e muito bem a propósito, né? No fenômeno mediúnico, no momento do o médium, quando recebe a comunicação, o médium é intocável. Parar com essa história de tocar no médium. Muito bom. Inclusive porque trouxemos hábitos do passado, problemas vários, e de vez em quando, em outras expressões religiosas, gente maravilhosa pede desculpa por erros cometidos em relação àqueles que confiavam neles e eles não conseguiram corresponder à confiança. Então, cuidado.
ainda não somos santos. Temos impulsos menos elaborados, impulsos inferiores, vamos meter uma distância, a distância do respeito e do amor. Essa efusão maior, essa ligação maior é com a família, com aqueles que conhecemos, com os amigos. Numa hora de esclarecimento espiritual, vamos cuidar, orai e vigiai, disse o mestre de Nazaré. Dona Heloísa, quando eu conversei com a senhora sobre o termo doutrinação, que eu prefiro doutrinação, a senhora também prefere esse termo, doutrinação, mas eu gostei muito do que a senhora falou, porque hoje o pessoal usa muito o termo dialogador, não é doutrinador. Aí Dona Heloísa disse uma coisa que, o caminho do meio, que, olha, eu prefiro doutrinador, agora a gente não vai brigar com o termo dialogador, tá? A mesma coisa, veja bem, agora eu acho que Herculano fez muito bem, Herculano faz uma separação, porque o pessoal usa muito o termo, Dona Heloísa, desenvolver a mediunidade, né? Aí muita gente pensa que qualquer um é sentar na mesa e vai desenvolver. O Herculano prefere sempre usar o termo educar a mediunidade. Embora a gente entenda que o movimento, muita gente chama o desenvolvimento, mas Herculano prefere o termo educar a mediunidade, eu também prefiro. É como seria desenvolver potencialidades inexistentes nas crianças. Nós falamos, vamos educá-los. Então, podemos falar, vamos educar a mediunidade, mas quem quer dizer, como você disse tão bem? Então, pode dizer, não é nada que prejudique a compreensão da doutrina. Vamos lá, Dona Heloísa, às vezes o Herculano diz que é um terreno que tem escolhos. Aliás, Kardec apresenta isso no Livro dos Médiuns, né? Que não pode se transformar numa panaceia, não é? Uma casa espírita não pode ser nunca uma fábrica de médios em série, não é, Dona Heloísa? É claro, às vezes é um exagero grande. Quando convidam a cursos para estudar a doutrina, tudo bem, mas não precisa 6 anos, 8 anos de cursos que a pessoa desanima. Então, todos somos obrigados a estudar a doutrina. Agora, se apresentar como médium, só aqueles que vêm com essa tarefa. A gente faz até uma separação. Mediunato veio para trabalhar com a mediunidade. E médium, todos nós somos no sentido de conexão mental, pensamento a pensamento. Dona Heloísa, me diga uma coisa. Eu perguntei sobre seu pai, não é? Na trajetória espírita, Dona Heloísa teve uma mediunidade ostensiva em algum momento de Nunca, psicofonia. nada, nada, nada. Tenho intuição e tenho, eu sinto quando o espírito é normal, é bom, e sinto quando a perturbação é muito grande. Aí eu já pego o evangelho e faço uma prece. Se eu estou sem evangelho no lugar onde não estou com os meus livros, eu faço uma prece e entrego a Deus. E gosto de dizer, até foi um conselho da monja Cohen, ela é muito gozada. A monja diz, nunca se esqueça de pedir perdão àqueles que você feriu em épocas passadas. Isso eu faço toda manhã. Vocês me perdoem se eu os feri, os erros que eu cometi, mas não se esqueçam que vocês também cometeram erros com outros. Então, vamos, todo mundo, vamos nos perdoar e construir um mundo de paz, um mundo melhor. Mas eu sinto quando se aproxima. Dona Luiz, e a gente falando aqui sobre mediunidade, o Herculano se refere a esse verdadeiro tratado, não é? Tanta gente quer se candidatar, Dona Heloísa, ao trabalho mediúnico, agora descuram da leitura do livro base da mediunidade, o livro dos médiuns. Que importância tem o livro dos médiuns para o bom exercício da mediunidade, Dona Heloísa? Tá. Se desejamos ser médicos, temos que aprender.
o que se exige de um médico, se professores também. Como um fato profundamente importante não exige um conhecimento da prática, do que se vai fazer. Então, veio dos tempos, veio se purificando o fenômeno, nós não inventamos. Leon Denis conta no Depois da Morte as manifestações do espírito revestido de ectoplasma, que chamávamos na Polinésia de orenda. Não, tem que se preparar, tem que procurar levar uma vida correta, todos devem fazer isso, mas, a continuar, temos que nos aprimorarmos. E talvez num outro mundo, num outro planeta, não diremos mais mediunidade, haverá um contato direto, a ligação consciente de todos. Perfeito, perfeito. Então, tá bom. Dona Heloísa, na época de Kardec, Kardec teve aquela equipe de médiuns, né, na Sociedade Parisiense de Seus Espíritos, né? Então, o espiritismo se estabeleceu na Terra. Mas, Dona Heloísa, nesse campo da mediunidade, parece que a gente não pode reclamar, não é? Aqui no Brasil, tivemos médiuns missionários que realizaram trabalhos notáveis, né, Dona Heloísa? Nossa, outro dia eu estava lendo a mediunidade de Arigó. Tem um livro do meu pai sobre Arigó. Incrível. Ele era um médium, não era assim todo delicado, ele era rude e recebia o alemão rude, Dr. Fritz. E ele recebia no sol, com qualquer luz, era impressionante, o pai disse. E o alemão falava em português, às vezes, e o português falava em alemão. Então, era uma união muito grande. E ele realizava operações e não usava anestesia. A anestesia era espiritual. Quer dizer, é um fenômeno incrível, magnífico, raríssimo. Foi o único caso que tivemos no Brasil nesse teor. Mas quer dizer, nós conhecemos tão pouco, mesmo desse fato muito ligado a nós encarnados. Imagina quantas maravilhas vamos descobrir na medida em que formos nos aprimorando. E Kardec foi escolhido por Jesus para trazer a doutrina espírita. E acho que é no livro dos médiuns que contam, quando ele cometeu um pequeno erro e que ele ouve batida nas paredes. Aí ele vai na sessão espírita que ele fundou em Paris, e o espírito aponta o erro e pede que ele corrija. Ninguém teve a assessoria que Kardec teve, é o único. Descartes sonhou 3 vezes com o espírito da verdade. Mudou seu teor de pensar. Mas Kardec era uma constante, dada a importância do trabalho que ele realizou, trazendo de volta os ensinamentos de Jesus de Nazaré, sem nossas deturpações. E se descuidar, agora tem muita gente querendo modificar o espiritismo, não compreendendo a grandeza de Leon Hippolyte Denisard, de mãos dadas com Amélie Gabriele Boudet. Muita luz junta. E a equipe constante assessorando a equipe do Espírito da Verdade. Dona Heloísa, eu me lembrei aqui de alguém, né? A senhora se referiu a Arigó. Eu já li o livro também, é magnífico, né? Herculano, Magnífico. sobre a mediunidade de Arigó, é impressionante. A gente teve outros grandes médiuns, né? Ivone do Amaral Pereira, Nossa. Xavier, nem se fala, Raul Teixeira, Dona Zilda Gama. Mas, Dona Heloísa, aí eu me lembrei por quê? A senhora falando de Arigó, hoje a gente está no segundo domingo de maio, dia 12, né? E exatamente há uma semana atrás, dia 5 de maio, Dona Heloísa, foi os 97 anos de Divaldo Franco. Divaldo, a gente fala muito em Chico, mas Divaldo é uma figura Linda. indispensável no movimento espírita brasileiro, né? Nossa, Casa do Caminho de Divaldo, pronto, valeu uma encarnação. É uma maravilha tirar crianças de rua e transformá-los em homens corretos, de bem, médicos, comerciantes, advogados.
Que trabalho incrível! E ele era tão jovem, tinha assessoria de um primo dele. Mas agora, 97 anos. Isabel Juiz de Fora, 100 anos. Sim. Nena Galves, São Paulo, 96. E Divaldo, 97. Que ele receba o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor. Dona Heloísa, e não é só, feito Dona Nena, Dona Isabel, não é só 97 anos, já. É 97 anos bem, uma voz boa, é uma bênção, né? É uma coisa. Coisa impressionante. Pensando direito, raciocinando direito, o corpo funcionando relativamente bem. Às vezes precisa uma bengala, precisa um recurso maior, mas é incrível a força de um espírito. Dona Heloísa, aí estamos nos aproximando para o final do programa. Eu queria fazer uma pergunta, a voz da experiência, a sua experiência, né? Dona Heloísa vive de perto Casa Espírita até os dias de hoje, né? Como é que Heloísa Pires vê hoje a prática da mediunidade pelo Brasil, no movimento espírita? Estamos bem? Estamos, em geral, muito bem. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque é o lugar que tem o maior movimento espírita e manda para o mundo. Júlia Nezu vai para o Japão, Jane Santo, marido, a Guimarães, lá nos Estados Unidos. Onde quer que se vá, no Canadá também tem um grupo maravilhoso, em Portugal. Onde quer que se olhe no nosso querido planeta Terra, há o movimento espírita levado e praticado por brasileiros. Então, vamos considerar realmente o Brasil como pátria do Evangelho. Dona Heloísa, então nos aproximamos agora para o fecho do programa, né? Nesse Dia das Mães, eu quando vi a coincidência, que não é coincidência, né? Essa palavra não existe no Espiritismo, eu digo, meu Deus do céu, entrevistar a Dona Heloísa no Dia das Mães, né? Me permita dizer, Dona Heloísa, a senhora tem uma vibração tão maternal, por isso que a gente, quando se aproxima da senhora, a gente se sente à vontade, né? Se sente acolhido, né? Então, é aí uma pergunta, dona Heloísa. A senhora, mãe de 5 filhos, a senhora foi e é uma mamãe paparicada, muito paparicada. Bastante, bastante, principalmente pelas 2 filhas, minhas maiores amigas, vêm da eternidade. Maravilhoso. Ter filhos é uma bênção do céu. Ainda que eles fossem difíceis, mas os meus 5 filhos, graças a Deus, até hoje, só tem me dado alegria. E uma pergunta que vale para o pai e para a mãe. Não é? A gente falou hoje à noite sobre mediunidade. A senhora não teve a mediunidade ostensiva. Dona Heloísa, mas teve alguns momentos na sua vida, depois da partida deles, de Dona Virgínia, Herculano, que a senhora sentiu a presença junto de si? Muito. E às vezes eu acordo numa alegria tão grande, que eu tenho a certeza de que sonhei com os meus amados, meu pai, minha mãe, meu avô Ferrado. Certeza, mas não consigo lembrar o teor. Acho que eles vêm aconselhar, vêm lembrar alguma coisa, é uma delícia. E principalmente quando eu faço palestra, eu sinto um acolhimento, um amor muito grande me envolvendo, mas também não consigo distinguir. E não faço questão, porque senão eu distinguiria com muita precisão quando algum mais necessitado aparece. Então, fica só na sensação de bem-estar ou que uma sensação que causa preocupação. Bom, então estamos encerrando esse programa tão belo do Dia das Mães, então, onde falamos sobre mediunidade, né? A ligação com o plano espiritual, e vamos nos conectar agora com ele, com o plano espiritual. Podemos orar, dona Heloísa? Devemos e lembrar da nossa Maria de Nazaré, mãe de Jesus,
exemplo de paciência, resignação, aceitação da vontade de Deus. O filho dela, que ela sabia que era lindo, espírito de luz, curava tantos, ficou na cruz e ela ali acompanhava, orando a Deus, uma vitoriosa filha, mãe de um filho incrível. Então, vamos agradecer o exemplo de mãe, que tem também que aceitar sempre na paciência, na resignação, lição do Evangelho. Tem que aceitar a vontade de Deus e a nossa vontade, o que escolhemos antes de reencarnar. Bom, então vamos orar nesse momento. Então, agradecer a Deus pela missão das mães, essa missão maravilhosa, e que todas as mães são santas pela grandeza da sua tarefa de educar os espíritos que vêm à Terra. Particularmente na noite de hoje, quero dedicar esse programa a você, minha mãe, quem devo a vida, a quem devo tudo, e não estamos separados, como Dona Heloísa se referiu, que sente a presença de Dona Virgínia. Nunca eu tive tão conectado a ti, mamãe, como depois da tua partida. E sinto a cada momento, a cada instante. Então, Jesus, agradecemos a Maria Santíssima, que foi a tua mamãe, e ela se tornou a mãe da cristandade. Então, pedindo permissão a Maria Santíssima, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Feliz Dia das Mães para todas, para Dona Heloísa. Feliz Dia das Mães. Dona Heloísa Pires, eu perguntei à senhora, podemos orar, a senhora podemos e devemos, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa que parece que é por osmose. A senhora é uma educadora. De vez em quando o pessoal vem, você faz alguma coisa, quando vem me agradecer alguma coisa, aí já sai de forma instintiva, viu, Dona Heloísa? Não mereço, mas agradeço. Né? E outro dia eu me vi também dizendo isso, perguntaram, Bruno, a gente pode fazer isso? Podemos e devemos. Podemos e devemos. Aí está aí. Eu também agradeço muito a sua alegria, o seu brilho de fazer perguntas à dona Eva. Muito obrigada, muito obrigada. Dona Heloísa, um beijo. Feliz Dia das Mães. Aproveita o resto de noite. Ceiça, mãe querida, dá um beijão na testa da Ceiça. Obrigada, querido amigo, obrigada. Beijão, tudo de bom. Um beijo na filharada aí. Paz e bem. A todas as mães que estão nos assistindo, beijos também. E vamos construir uma terra feliz para todos nós. Graças a Deus. Muita paz. Graças, Muita paz. muita